Como Moisés, mesmo foragido, liderou o povo de Deus para fora da escravidão. Há momentos em que a alma decide fugir, não por covardia, mas por exaustão. Você tenta fazer o certo, mas algo dá errado. E de repente, a culpa grita mais alto que a fé. A vergonha se instala como uma névoa sobre os ombros, e o coração se esconde, até de Deus. Foi assim com Moisés. Ele não era um homem em busca de glória, era um fugitivo, um assassino marcado pelo próprio erro. Um hebreu criado como príncipe egípcio, mas agora sem pátria, sem identidade, sem direção. Tudo nele era conflito, tudo nele parecia quebrado. E talvez, de alguma forma, isso também se pareça com você. Quem nunca se sentiu desqualificado para ser usado por Deus? Quem nunca acreditou que falhou demais para ser escolhido de novo? Moisés estava nessa condição, exilado no deserto, alimentando o rebanho de outro homem, vivendo dias que pareciam não ter sentido, dias iguais, sem propósito, sem voz do céu. Até que Deus falou. Mas o mais impressionante não foi o chamado em si, foi o momento em que ele aconteceu. Deus não esperou que Moisés se limpasse. Deus não exigiu que ele voltasse ao Egito arrependido, restaurado, curado. Não. Deus o chamou no meio da fuga. Deus o chamou com as mãos sujas, com o passado sangrando, com a alma fraturada. Porque o chamado de Deus não vem quando nos sentimos prontos. Ele vem quando finalmente paramos de fingir que somos fortes. Ele vem quando o deserto nos esvazia da performance e nos devolve a essência. Ele vem quando o coração cansado, abatido e vulnerável finalmente se torna solo fértil para a obediência. O que Deus viu em Moisés, o Egito jamais veria. E o que Deus está vendo em você agora, talvez ninguém ao seu redor seja capaz de enxergar. A história de Moisés não é sobre um libertador perfeito. É sobre um Deus que liberta através dos imperfeitos. Um Deus que transforma covardes em profetas. Um Deus que sopra propósito em almas feridas e que sussurra: você ainda é meu e ainda há um povo esperando por você. Esta não é apenas uma história bíblica, é a sua jornada, o seu chamado, a sua chance de ouvir Deus falar, mesmo no meio do deserto, porque há um povo dentro de você que precisa ser liberto, uma geração que depende da sua rendição, uma escravidão interna que só será rompida quando você parar de fugir e decidir ouvir. E é exatamente por isso que esta mensagem chegou até você. O homem que foge, mas não escapa do chamado. Existem fugas que o corpo executa, mas que a alma nunca consegue concluir. Moisés fugiu do Egito, mas o Egito ainda vivia dentro dele. Fugiu do julgamento dos homens, mas carregava o julgamento próprio em silêncio. Tentou se esconder no anonimato de um deserto esquecido, como se a distância geográfica pudesse apagar a dor do passado. Mas há uma dor que nem o tempo resolve. E há um chamado que nem a culpa consegue calar. Você já tentou se afastar de tudo? Já desejou desaparecer por um tempo, como se sumir fosse a única forma de sobreviver ao que sente? Moisés não fugiu apenas do faraó, fugiu do seu próprio reflexo, do que tinha feito, do que tinha se tornado, da pergunta que não queria encarar: será que ainda há algo em mim que Deus possa usar? Mas mesmo enquanto fugia, Moisés não foi abandonado, porque o chamado de Deus não está preso a coordenadas geográficas. Ele não depende de templos, multidões ou reputações. Deus fala no deserto. Deus chama em meio ao pó. Deus se revela a quem não se acha digno. E a história de Moisés começa de verdade quando ele pensava que já era o fim. Durante anos, Moisés se ocupou de cuidar do rebanho de outro homem. Uma rotina simples, sem glória. Ele que um dia esteve nos palácios do poder agora caminhava entre pedras, poeira e o silêncio de ovelhas. Mas era nesse silêncio que Deus preparava o som mais importante da sua vida. O som do chamado. É curioso como o céu escolhe os momentos mais improváveis para se manifestar. Talvez porque quando tudo em nós se cala, finalmente conseguimos ouvir. Moisés não estava jejuando, nem orando, nem buscando uma missão. Ele apenas vivia, ou sobrevivia. E foi nesse lugar que Deus o encontrou.
não no altar, mas no chão seco da solidão. Você percebe o que isso significa? Que não importa o quão longe você tenha se sentido, não importa se seu coração diz que você falhou demais, pecou demais, se perdeu demais. O chamado de Deus continua vivo. Ele não expira. Ele não depende do seu histórico. Ele se baseia na aliança que Deus já decidiu fazer com você. Moisés tentou escapar, mas a presença de Deus o alcançou. E quando ele se aproximou da sarça ardente, ouviu o nome que não ouvia há tempos. Moisés, Moisés. Não foi um grito, foi um chamado pessoal. 2 vezes. Como quem desperta não apenas os ouvidos, mas a identidade. Deus não chamou o príncipe egípcio, não chamou o pastor de ovelhas. Deus chamou o filho que ele nunca deixou de amar. Quantas vezes você já ouviu Deus te chamar no fundo da alma e achou que era sua imaginação? Quantas vezes sentiu que não podia voltar, que não era mais digno, que seu lugar havia sido tomado por outro mais santo, mais forte, mais fiel? Mas a verdade é que, assim como com Moisés, há um lugar que só você pode ocupar. Há um povo que só você pode tocar. Há uma história que só você pode contar. E mesmo que o mundo inteiro tenha esquecido o seu nome, Deus ainda o sussurra com ternura. Ele conhece a dor que você esconde, conhece os pensamentos que você luta para controlar. Ele viu quando você desistiu, e mesmo assim, ele te chamou. Porque o homem pode fugir, mas não escapa do amor que chama pelo nome, e talvez agora esse chamado esteja ecoando dentro de você outra vez. O deserto como terapia divina. Existem lugares onde a alma não escolhe estar, mas onde Deus escolhe nos encontrar. O deserto aos olhos humanos parece castigo, um lugar árido, vazio, sem vida, sem promessas. Mas aos olhos de Deus, o deserto é sala de cura, é laboratório de transformação, é o solo onde o ego morre para que a essência floresça. O deserto não é a ausência de Deus, é a estratégia dele para nos reprogramar por dentro. Moisés passou 40 anos naquele lugar, e não foram anos desperdiçados, foram anos silenciosos, mas não inúteis. Porque enquanto ele aprendia a guiar ovelhas, Deus o preparava para guiar corações. Enquanto aprendia a sobreviver com pouco, Deus o ensinava a confiar sem garantias. O deserto não foi punição, foi processo. Foi uma jornada espiritual em que a pressa do palácio foi substituída pelo compasso da eternidade. Você já percebeu como as maiores feridas nascem da pressa? Pressa para ser aceito, para ser útil, para acertar, para mostrar valor. Moisés tentou fazer justiça com as próprias mãos e feriu alguém. Tentou defender um povo, mas ainda não estava pronto para liderar ninguém. E Deus, como um pai sábio, o levou ao silêncio. Não para excluí-lo, mas para curá-lo. Porque o deserto é onde Deus nos desconstrói sem nos destruir. Onde Ele nos tira o que achamos que somos, para nos dar o que realmente precisamos ser. Onde o orgulho é substituído por dependência. Onde a ansiedade se rende à paz de quem espera. Onde a autoproteção cede espaço à vulnerabilidade de quem aprende a confiar. Você pode até não ter escolhido esse deserto, mas ele tem um propósito. Talvez seja o tempo em que tudo parece estagnado. Nenhuma porta abre, nenhuma resposta vem, nenhuma conquista se manifesta. Mas por trás desse aparente silêncio, algo está sendo tratado em você que nenhuma conquista poderia fazer. Deus não está apenas preparando o seu caminho, Ele está preparando você para o caminho. Moisés aprendeu a viver sem os aplausos do palácio. Aprendeu a ouvir o barulho do vento em vez da voz da multidão. Aprendeu a se calar antes de falar. E só depois que o deserto ensinou tudo isso, a sarça queimou. A voz de Deus se revelou. E o chamado foi liberado. Há dores que só se resolvem com o tempo. Há curas que só acontecem no isolamento. Há cicatrizes que não se veem, mas que impedem o avanço. E Deus, que conhece cada uma delas, te leva a lugares que curam de dentro para fora. O deserto é esse lugar. Não lute contra ele. Não amaldiçoe esse tempo. Porque o mesmo Deus que levou Moisés ali está conduzindo você. E se você permitir, este tempo que parece árido
pode se tornar o início da sua reconstrução. Não é o fim da sua história. É o intervalo sagrado entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. A sarça que queima sem consumir, um sinal para almas cansadas. Nem toda chama destrói. Algumas ardem apenas para chamar a atenção de uma alma que já não acredita mais em sinais. Moisés estava acostumado com o deserto. Nada ali lhe causava espanto. Até que viu aquilo que parecia impossível. Um arbusto em chamas, que não se consumia. Era fogo, mas não queimava. Era calor, mas não devastava. Era presença, mas não era humana. Esse detalhe muda tudo. Porque o que atraiu Moisés não foi apenas o milagre, foi o paradoxo. Algo dentro dele despertou ao perceber que aquela chama era diferente de todas as outras. E é assim que Deus se apresenta às almas feridas, não de forma comum, mas com sinais que quebram a lógica da dor. Você já se sentiu assim? Como um arbusto seco prestes a desaparecer. Como alguém que já não carrega frutos, que já não sente forças, que vive, mas por dentro está esgotado. Talvez sua alma esteja em silêncio há muito tempo. Talvez tenha aceitado que não há mais fogo, que não há mais voz, que o chamado acabou. Mas então, algo queima sem consumir. E você começa a perceber que Deus ainda está ali. A sarça é mais do que um fenômeno natural. É um símbolo, é um convite. Deus não se manifestou em uma tempestade, nem em um terremoto. Manifestou-se em algo pequeno, simples e contínuo. Porque é assim que ele fala com quem está cansado. Ele não grita. Ele sussurra através daquilo que permanece de pé, mesmo depois de todas as perdas. A sarça representa a sua vida. Você já passou por lutas que poderiam ter te destruído. Já enfrentou decepções que poderiam ter te apagado por completo. Mas algo em você ainda queima. Algo resiste. Algo te empurra para continuar. E esse algo tem nome. É a presença de Deus. A sarça ardente não era mágica. Era santa. Era o sagrado se manifestando no ordinário. Moisés se virou para ver. Ele não apenas notou, ele se aproximou. E foi quando ele decidiu se mover em direção àquele sinal que Deus falou. Isso nos ensina algo precioso. O céu fala quando paramos para ouvir, quando nos aproximamos do que parece insignificante, mas carrega o divino. Talvez você esteja esperando por grandes sinais. Mas, e se o sinal for justamente o fato de você ainda estar de pé, ainda respirando, ainda ouvindo esta mensagem? E se o fogo que você achava extinto ainda estiver ardendo dentro de você, só esperando que você se aproxime? A sarça continua queimando. A presença ainda está viva. Deus continua chamando por aqueles que se acham fracos demais para ouvir, mas que no fundo ainda carregam uma faísca, uma centelha de fé, de esperança, de propósito. E essa centelha pode reacender tudo. Quando a voz de Deus interrompe o ciclo da autossabotagem. A voz de Deus não apenas chama, ela interrompe. Ela corta com ternura e verdade os ciclos internos que nos mantêm presos ao que já deveria ter sido deixado para trás. Quando Moisés ouve seu nome ecoar da sarça, ele não está apenas sendo chamado, está sendo libertado de uma prisão invisível, a narrativa que havia construído sobre si mesmo. Quantas vezes você já se autodefiniu pelos seus erros? Quantas vezes repetiu em silêncio que não é capaz, não é digno, não é mais escolhido? Essa repetição interna cria raízes. E com o tempo, você deixa de apenas sentir culpa e começa a se tornar escravo dela. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele acreditava que o que tinha feito no Egito o desqualificava eternamente. E por isso, quando Deus o chama, sua primeira reação é a recusa. Quem sou eu para ir até Faraó? Essa pergunta não é sobre habilidade, é sobre identidade ferida. Moisés não duvida de Deus, ele duvida de si mesmo. E é exatamente nesse ponto que a voz de Deus entra com mais força. Não para inflar o ego, mas para destruir a mentira. Porque Deus não responde com elogios, ele responde com presença. Eu estarei contigo. Percebe? A cura para a autossabotagem não é mais autoestima, é mais Deus. Não é acreditar mais em você,
é crer que a presença dele é suficiente para transformar quem você é. A autossabotagem é um veneno silencioso. Ela age como uma muralha entre o chamado de Deus e a resposta do nosso coração. Ela diz: você não consegue, você não merece, você vai fracassar de novo. E muitas vezes acreditamos, recuamos, sabotamos oportunidades, matamos sementes antes que floresçam. Mas Deus, em sua misericórdia, não se cala diante dessas vozes. Ele fala mais alto, ele quebra o ciclo, ele nos interrompe com amor. A psicologia nos ensina que padrões mentais repetitivos moldam nosso comportamento, mas a palavra de Deus revela algo ainda mais profundo. Só a verdade liberta. E a verdade que Deus fala a Moisés e a você é esta: o seu passado não anula o seu chamado. A sua fraqueza não limita a força divina. A sua insegurança não é obstáculo para os planos eternos de Deus. Quando Deus diz: eu sou o que sou, Ele não está apenas revelando o seu nome. Está dizendo: não importa quem você acha que é. O que importa é quem eu sou e que estou com você. Talvez hoje você esteja exatamente onde Moisés esteve, sabendo que Deus está te chamando, mas ainda preso a medos antigos, ainda repetindo frases de auto-boicote, ainda revivendo erros que já deveriam ter sido entregues à graça. Mas agora, neste momento, Deus está interrompendo esse ciclo. Ele está te chamando não por causa do que você fez, mas por causa do que Ele quer fazer através de você. Ele não vê um fugitivo, vê um libertador. Ele não vê um fracasso, vê um vaso quebrado que pode carregar glória. Ele não espera perfeição, ele espera rendição. E se você calar as vozes internas, talvez perceba que ele já está falando. A vergonha como prisão espiritual invisível. A vergonha é uma prisão que não precisa de grades visíveis para nos manter cativos. Ela não grita, mas sussurra. Ela não acorrenta os pés, mas paralisa o coração. Ela diz: você não é mais digno. E quanto mais você a escuta, mais acredita que o erro cometido define quem você é. Moisés vivia assim, não apenas distante do Egito, mas distante de si mesmo. A vergonha havia apagado a voz do seu chamado. Ele se via como alguém que falhou publicamente, como alguém que tentou agir em nome da justiça, mas terminou como criminoso. A vergonha tem esse poder. Distorce intenções, destrói identidade e fecha as portas do futuro com as chaves do passado. Moisés não fugiu apenas com medo do faraó. Ele fugiu com medo de si mesmo. E o pior exílio é sempre o que acontece dentro da alma. Talvez você também esteja vivendo esse exílio. Talvez tenha cometido erros dos quais se envergonha até hoje. Palavras que feriram, decisões que afastaram pessoas, escolhas que ainda hoje ecoam dentro de você. E mesmo que tenha se arrependido, mesmo que tenha mudado, a vergonha insiste em dizer que é tarde demais. Mas Deus não constrói promessas sobre a base da vergonha. Ele reconstrói sobre a graça. O passado de Moisés não foi ignorado por Deus, foi redimido. O que para os homens era motivo de acusação, para Deus se tornaria ferramenta de compaixão, porque só quem conhece a dor da opressão é capaz de libertar com misericórdia. Só quem já foi ferido entende o valor da cura. A vergonha nos faz abaixar os olhos. A presença de Deus nos convida a levantar o rosto. Por isso, quando Moisés tenta justificar sua recusa dizendo que ninguém o ouviria, que ele não sabia falar, que era apenas um homem comum, Deus responde com poder e paciência. Ele não se irrita com a fragilidade, ele a transforma em revelação. Na psicologia, a vergonha é considerada uma emoção tóxica, capaz de isolar o indivíduo de sua própria humanidade. Mas na espiritualidade, ela se torna um ponto de virada quando colocada diante do amor de Deus. Não para ser negada, mas para ser curada. Moisés precisou se despir das roupas de príncipe, das máscaras de força e até mesmo da armadura da culpa. Só assim, desnudado de tudo o que o definia no Egito, ele poderia ser revestido pela identidade que Deus já havia escrito para ele antes mesmo de nascer. A vergonha aprisiona, mas Deus liberta.
E o caminho da libertação começa com um encontro. Não com um altar cheio de holofotes, mas com uma sarça que queima em silêncio num deserto onde ninguém mais vê. Ali, naquele lugar de anonimato, Deus restaura o nome de quem foi esquecido, a dignidade de quem se sentiu descartado e o propósito de quem acreditava que sua história havia acabado. Hoje, essa mesma presença está diante de você. E a pergunta que ecoa não é sobre o que você fez, mas sobre se está disposto a deixar Deus fazer algo novo com quem você se tornou. Deus não usa super-homens, usa corações quebrantados. A lógica de Deus sempre confronta a lógica dos homens. Enquanto o mundo exalta os fortes, os que dominam, os que impressionam com eloquência e poder, Deus olha para os que choram em silêncio, os que tropeçaram, os que não têm currículo, nem influência, nem estabilidade emocional. Deus não chama super-heróis, Deus chama corações quebrantados. Moisés não era o líder ideal. Ele não queria estar no centro. Tinha medo de falar. Não confiava em sua capacidade. E mesmo depois de ouvir a voz de Deus, sua insegurança era tão grande que pediu ajuda para tudo. Aos olhos humanos ele não estava pronto, mas aos olhos de Deus ele estava exato. Porque um coração que sabe que precisa de Deus é o tipo de coração que Deus pode usar com poder. Você já reparou que os maiores instrumentos de transformação nas Escrituras nunca foram os mais confiantes? José foi traído. Davi era o menor da casa. Jeremias dizia ser jovem demais. Pedro afundou no mar. Paulo perseguiu a igreja. E Moisés, esse homem com marcas profundas no passado, se torna o libertador de uma nação inteira. O que eles tinham em comum? Nenhum deles confiava plenamente em si mesmo, mas todos aprenderam a confiar em Deus. Há uma força misteriosa que nasce quando reconhecemos nossa fraqueza diante de Deus. Não como desculpa para parar, mas como o ponto exato de onde a graça começa a operar. O quebrantamento não é sinal de derrota, é sinal de abertura. Só corações rachados deixam a luz entrar. Na psicologia, aprendemos que pessoas conscientes de suas limitações tendem a ser mais empáticas, mais verdadeiras, mais preparadas para liderar com compaixão. No reino de Deus, essa consciência é ainda mais preciosa. Porque Deus não divide sua glória com a autossuficiência. Ele se revela onde há rendição. Moisés foi transformado não porque se tornou forte, mas porque aprendeu a depender. Ele não superou o medo pela força da mente. Ele venceu porque caminhou mesmo com medo, porque disse sim mesmo com a voz trêmula, porque deu um passo de cada vez, acreditando mais na promessa do que no seu próprio preparo. Talvez você tenha esperado se sentir pronto para obedecer a Deus. Talvez pense que ainda não tem fé suficiente, conhecimento suficiente, coragem suficiente. Mas e se a condição para ser usado por Deus nunca foi estar pronto, e sim estar quebrantado? Deus não espera que você se conserte para então ser chamado. Ele chama você enquanto ainda está ferido, enquanto ainda duvida, enquanto ainda luta, porque é na caminhada com Ele que a cura vem. É no passo de obediência que o caráter é moldado. É na dependência que o propósito ganha vida. O mundo quer ver força. Deus procura entrega. O mundo exige perfeição. Deus responde ao quebrantamento. E se hoje, mesmo com suas fragilidades, você disser sim, prepare-se. Porque o Deus que usou Moisés para libertar uma nação pode usar sua vida para libertar ambientes, famílias, gerações. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. O cajado e o chamado. Quando Deus usa o que está em suas mãos, Deus não pergunta o que você gostaria de ter. Ele pergunta o que você já tem nas mãos. Foi isso que Ele fez com Moisés diante da sarça. No meio de tantas inseguranças, desculpas e resistências, Deus aponta para algo aparentemente insignificante. Um cajado. Simples, comum, gastado pelo tempo, nada extraordinário. Mas aos olhos de Deus, aquele cajado era o começo de uma revolução. Que é isso na tua mão? A pergunta de Deus não era sobre objeto, era sobre visão. Era sobre fazer Moisés enxergar que aquilo que ele considerava ordinário
poderia se tornar instrumento de milagres. E quantas vezes nós também ignoramos os recursos que já temos porque acreditamos que não são suficientes. Esperamos grandes sinais, dons espetaculares, talentos raros. Mas Deus está olhando para o que já está conosco, para o que a vida nos deu, para o que, mesmo sem brilho, pode ser consagrado. Aquele cajado já tinha história, era a ferramenta do dia a dia. Com ele, Moisés guiava ovelhas, protegia o rebanho, apoiava o corpo cansado. E agora, seria com ele que os mares se abririam, as águas sairiam da rocha, os sinais seriam realizados. Deus não precisa do extraordinário. Ele precisa do que está disponível, do que está rendido. Esse cajado representa tudo aquilo que você despreza em si mesmo. Sua simplicidade, suas experiências passadas, suas dores transformadas em compaixão, sua história, seu jeito de falar, aquilo que parece pequeno demais aos olhos dos outros. Pode ser a ferramenta exata para que Deus se revele através da sua vida. Moisés não precisou trocar de ferramenta. Ele só precisou ver com novos olhos. O mesmo acontece conosco. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e pensamos, isso não serve para nada. Mas Deus olha e diz, se você me entregar, eu posso usar. A psicologia nos ensina que a percepção molda o significado das coisas. Algo simples pode ganhar um valor imenso, dependendo do contexto e da intenção. No reino de Deus, isso é ainda mais radical. Porque o que é comum se torna sagrado quando consagrado. Deus não chamou Moisés para ser alguém que ele não era. Ele apenas o chamou para entregar o que já tinha. E é essa entrega que transforma tudo. O cajado que repousava no chão se tornou sinal da autoridade de Deus. O objeto que antes servia para pastorear ovelhas se tornou símbolo de libertação para uma nação inteira. E a pergunta que ecoa agora é a mesma. O que você tem nas mãos? O que você já viveu? O que sabe fazer? O que carrega? O que tem escondido por achar pequeno demais para ser relevante? Deus está pedindo isso. Não mais, não menos. Apenas o que você tem, entregue com fé. Não subestime o que parece pequeno, porque o que está em suas mãos, nas mãos de Deus, se transforma em milagre. O Egito interior, a escravidão emocional que ninguém vê. Antes de libertar Israel da escravidão física, Deus precisou libertar Moisés da escravidão emocional. Essa é a parte da história que quase nunca é contada, mas é justamente aí que a maioria de nós se encontra. Não existe faraó externo que oprima mais do que os faraós internos que carregamos. O Egito que mais nos aprisiona não está ao redor. Está dentro. Moisés tinha deixado o Egito geograficamente, mas o Egito ainda não tinha deixado o coração dele. O medo, a culpa, a sensação de inadequação, a lembrança do erro, o peso da responsabilidade, tudo isso continuava ali, silencioso, escondido, moldando seu modo de pensar. Esse é o Egito interior, a terra de hábitos, pensamentos e feridas que nos mantém cativos mesmo quando ninguém mais percebe. Você sabe como é isso. Sabe o que é tentar seguir em frente, mas ser puxado para trás por sentimentos que não desaparecem. Sabe o que é tentar ser forte, mas sentir que por dentro ainda é escravo de algo que não consegue explicar. Talvez seja uma palavra que te marcou, um trauma que te moldou, um medo que te paralisa, uma repetição emocional que te impede de avançar. Esse Egito não tem correntes de ferro, tem correntes emocionais, tem vozes internas que dizem que você não é capaz, tem lembranças que insistem em te definir, tem inseguranças que fazem você duvidar até quando Deus fala. E foi exatamente nesse nível que Deus precisou trabalhar em Moisés. Não no exterior, mas no interior. A psicologia chama isso de condicionamento emocional. A Bíblia chama de cativeiro da alma. Seja qual for o nome, a verdade é a mesma. Ninguém avança espiritualmente carregando antigas algemas. Moisés precisava ser liberto dentro dele para ser instrumento de libertação fora dele. E o mesmo vale para você. Por isso, Deus o encontrou no deserto. Por isso, Deus não falou com ele no Egito, nem no palácio, nem na fuga,
mas no silêncio interior. Deus esperou até que Moisés estivesse vazio o suficiente para ser preenchido, e consciente o bastante para entender que não podia libertar ninguém enquanto ainda estivesse preso. O Egito interior não é vencido com força, é vencido com revelação. É quando a presença de Deus ilumina cantos escuros que você pensava que já estavam resolvidos. É quando a verdade expõe mentiras que você considerava parte da sua identidade. É quando o amor de Deus desarma aquilo que você sempre usou para se proteger. Moisés só pôde dizer sim ao chamado depois que percebeu que Deus não o via como escravo de seu passado, mas como filho preparado para um futuro maior do que ele imaginava. Você também precisa enxergar isso. Precisa acreditar que Deus já te vê livre antes mesmo de você sentir liberdade. Precisa permitir que Ele entre no Egito que ninguém vê, o que está no seu peito, e comece a quebrar correntes invisíveis. Há uma libertação acontecendo aí dentro agora, e quando ela terminar, o que te aprisionava não terá mais poder sobre o seu destino. Porque o Deus que libertou um povo inteiro está libertando você por dentro. O confronto com Faraó, quando o medo enfrenta a coragem silenciosa. O confronto de Moisés com Faraó não começou diante do trono do palácio, começou dentro dele. Todo grande embate espiritual nasce primeiro no coração. Quando Deus o envia de volta ao Egito, Moisés não está apenas retornando a um território físico, ele está retornando ao cenário do trauma, da culpa, do medo, da memória dolorosa que tentou enterrar. Esse é o verdadeiro confronto. Não é Moisés contra Faraó. É Moisés contra tudo o que Faraó simbolizava dentro dele. Faraó representa a voz que tenta calar o propósito, a força que tenta dominar a identidade, a resistência que tenta impedir o avanço. Para Moisés, Faraó era o passado que ele não queria revisitar, o erro que não queria reviver, o medo que não queria sentir novamente. E, no entanto, Deus o envia justamente para esse lugar, porque a coragem que vence não é a que grita, mas a que obedece mesmo tremendo por dentro. Você sabe qual é o seu Faraó. Talvez não tenha o nome de um governante, mas tem o peso de uma lembrança. Pode ser a opinião de alguém que te feriu, a voz de crítica que te acompanha desde a infância, o medo de fracassar de novo, a sensação de não ser suficiente. Esses faraós internos se levantam toda vez que você tenta caminhar em direção ao propósito. Eles dizem, volte para trás. Quem você pensa que é? Você não consegue. Mas há uma coragem que não nasce da força humana. Nasce da presença. Antes de enfrentar Faraó, Moisés enfrentou Deus. Antes de falar ao rei, ouviu a voz do Senhor. Antes de carregar o povo, aprendeu a carregar o cajado. E esse é o segredo. Ninguém vence o Faraó externo sem antes vencer o Faraó interno. A coragem que Deus desperta não é barulhenta, é silenciosa. É aquela que faz você continuar mesmo quando sua mente tenta te sabotar. É aquela que te empurra para obedecer mesmo quando o medo lateja no peito. É aquela que traz paz em meio ao caos, porque não depende de circunstâncias, depende da companhia divina. Pense em como Deus prepara Moisés. Ele não remove o medo. Ele não elimina o passado. Ele não apaga a história. Ele simplesmente diz, eu estarei contigo. A coragem não está na ausência de medo, está na presença de Deus. A psicologia chama isso de ressignificação. A Bíblia chama de fé. O coração chama de sustento. Tudo se encontra nesse ponto. Não importa o que você enfrenta, importa com quem você enfrenta. E quando Moisés finalmente se coloca diante de Faraó, ele não é o mesmo homem que fugiu. Ele ainda sente o peso do passado, ainda carrega lembranças, ainda sabe que está diante do maior poder da terra. Mas agora há algo novo nele. Não é autoconfiança, é convicção. Não é ousadia humana, é autoridade espiritual. Esse mesmo tipo de coragem silenciosa está sendo construída em você. Deus não te manda voltar ao lugar que te feriu para te envergonhar, mas para te provar que já não é o mesmo. Para mostrar que aquilo que te dominava não te domina mais. Para revelar que você não é mais escravo do medo, nem do passado, nem do erro,
nem das vozes que tentam te paralisar. Há um faraó diante de cada promessa, mas há um Deus diante de cada faraó. E é Ele quem vai falar através de você quando chegar a hora. O povo que não quer sair. A resistência à mudança espiritual. Libertar um povo não é apenas abrir caminhos, é confrontar resistências. Porque, surpreendentemente, nem todo cativo quer ser livre. Quando Moisés chega ao Egito para anunciar a libertação, ele não encontra apenas um faraó resistente. Encontra um povo acostumado com as próprias correntes. A escravidão, com o tempo, cria conforto, cria rotina, cria uma identidade distorcida que diz: pelo menos aqui eu sei o que esperar. Essa é uma das maiores dores da jornada espiritual. Perceber que a liberdade assusta mais do que a prisão. O povo de Israel tinha orado por libertação, mas quando ela começou a chegar, surgiram murmurações, medos, dúvidas. A mesma voz que gemeu por socorro agora temia abandonar o que conhecia. E isso revela algo profundo sobre a alma humana. Mudar dói. Crescer exige renúncia. Avançar exige romper com aquilo que, apesar de doloroso, já nos é familiar. Você já viveu isso? Já pediu a Deus por mudança, mas quando Ele começou a mexer nas estruturas, você quis voltar atrás. Já pediu cura emocional, mas quando Ele começou a tocar na ferida, você se retraiu. Já pediu direção, mas quando Ele fechou portas antigas, você sentiu medo do caminho novo. É assim. O coração humano quer liberdade, mas teme o processo. Moisés precisou lidar com esse conflito o tempo todo. Um povo que clamava por libertação, mas não sabia como viver sem o peso do Egito. Um povo que desejava a promessa, mas tinha saudade da rotina da escravidão. Um povo que dizia querer avançar, mas se desesperava diante do desconhecido. E Moisés, paciente e sensível, aprendeu que a maior libertação não era física, era mental. A escravidão emocional cria raízes profundas. Um relacionamento abusivo pode deixar marcas que dificultam novos começos. Um ambiente tóxico pode fazer alguém achar que não merece algo melhor. Uma vida inteira sendo diminuído pode ensinar você a duvidar da própria capacidade de sonhar. Por isso, quando Deus liberta, Ele não faz apenas um movimento externo. Ele faz uma reconstrução interna. A resistência não era rebeldia, era medo. Era gente cansada, traumatizada, condicionada. E Moisés precisou enxergar o povo como Deus enxerga você. Não apenas pelo comportamento, mas pela dor por trás dele. Deus não condena sua resistência. Ele entende. Ele sabe que a mudança exige coragem e que coragem não nasce de um dia para o outro. Coragem é treinada, cultivada, construída. Por isso Ele não abandona você quando hesita. Ele caminha ao seu lado. Ele envia sinais. Ele sustenta no deserto. Ele repete promessas. Ele lembra que há algo maior à frente. O Deus de Moisés não desiste de quem ainda está aprendendo a confiar. A saída do Egito é apenas o início. A verdadeira libertação começa quando o coração decide abandonar o que já não pertence ao seu futuro. A resistência pode surgir. O medo pode falar alto. Mas Deus continua guiando, mesmo quando você ainda não sabe como sair. E se hoje uma parte de você ainda se apega ao que te aprisionou, saiba disso. Deus não está te chamando para algo pior. Ele está te chamando para o que sempre foi seu. A noite das pragas e a guerra invisível. Antes que o povo deixasse o Egito, houve noites escuras. Noites em que o caos parecia maior do que qualquer promessa. As pragas não foram apenas sinais para Faraó. Foram revelações espirituais para Israel. Cada praga quebrava não apenas a resistência do opressor, mas as crenças profundas que o povo carregava sobre poder, controle, medo e dependência. Deus estava lutando uma guerra que os olhos humanos não conseguiam ver. As pragas expunham uma batalha espiritual oculta. O Egito representava mais do que um império. Representava um sistema de opressão construído sobre orgulho, idolatria e domínio. E cada praga atingia exatamente o ponto que sustentava aquele sistema. Não era um ataque aleatório. Era uma intervenção cirúrgica do céu.
quebrando fortalezas espirituais de forma precisa e definitiva. Mas para o povo de Israel, tudo isso acontecia de noite. Eles viam o caos, mas não entendiam a estratégia. Ouviam gritos, mas não viam a guerra invisível sendo vencida. Essa é a realidade de toda a obra divina. Deus luta batalhas que você não enxerga, trabalha em territórios aos quais você não tem acesso, combate inimigos que você nem sabe que existem. E muitas vezes a sensação é de confusão, como se tudo estivesse piorando, quando na verdade tudo está sendo desmontado para que você seja libertado. Você já viveu uma noite de pragas? Aquele momento em que tudo parece sair do controle, em que portas se fecham ao mesmo tempo, em que relacionamentos estremecem, em que circunstâncias se tornam impossíveis. Noite em que você pergunta: por que Deus está permitindo isso? Mas e se Ele não estiver permitindo? E se Ele estiver intervindo? E se o que você chama de caos for, na verdade, Deus arrancando pela raiz o que te prendia? O que parece confusão para você pode ser libertação em andamento. O que parece perda pode ser proteção. O que parece demora pode ser Deus garantindo que nada do antigo Egito sobreviva ao seu novo começo. A libertação exige quebra, exige exposição. Exige que Deus toque em lugares que sustentavam suas prisões emocionais, espirituais e até relacionais. Israel não precisou lutar. Eles precisaram confiar. Deus estava lutando por eles. E é isso que Ele faz por você. A guerra invisível é travada no silêncio da noite, quando você não entende, quando seus olhos não acompanham, quando sua mente não consegue organizar tudo o que acontece. Mas a presença de Deus está ali, forte, firme, intencional. As pragas também ensinaram Israel a diferenciação entre onde havia julgamento e onde havia proteção. No mesmo país, no mesmo espaço geográfico, uma parte sofria caos, enquanto outra vivia a preservação divina. Isso é o que Deus faz com aqueles que estão sob sua mão. Ele marca a diferença. Ele guarda. Ele cobre. Ele separa. Enquanto o Egito treme, Israel permanece de pé. Existe uma guerra que você não vê sendo vencida agora. Existe uma intervenção divina acontecendo nos bastidores da sua vida. Sua noite pode parecer longa, mas ela não é desamparo. É movimento. É Deus desfazendo cadeias que você nunca conseguiria romper sozinho. Amanhece para quem confia. E quando a noite das pragas passar, você verá. Deus não estava te destruindo, estava te libertando. O milagre que só acontece depois do passo. A travessia do Mar Vermelho é um dos momentos mais profundos da história bíblica. Mas o que realmente transforma esse episódio não é a abertura das águas. É o fato de que elas só se abriram depois que o povo começou a andar. Deus poderia ter aberto o mar antes, poderia ter mostrado o caminho completo, poderia ter tornado tudo evidente, mas Ele esperou um passo, um único passo, porque fé que não se move não é fé, é teoria. E Deus não chama ninguém para teorizar, Ele chama para caminhar. Moisés estava diante do impossível, à frente, o mar, atrás, o exército mais poderoso da terra. Ao redor, um povo apavorado, cada um carregando o peso de séculos de escravidão. E dentro dele, uma mistura de fé e medo que só quem já foi chamado para algo maior do que a própria força consegue entender. É neste cenário que Deus faz uma pergunta não dita, mas sentida. Você confia o suficiente para se mover mesmo sem ver? Esse é o coração da fé. A psicologia chama de salto existencial. A Bíblia chama de obediência e você chama de coragem. Mas tudo começa quando você decide dar um passo onde não há chão aparente. Moisés levanta o cajado, o povo avança e o mar obedece. Não ao homem, mas ao movimento do homem na direção da vontade de Deus. Talvez você esteja diante de um mar agora. Uma decisão que parece grande demais. Um medo que te paralisa. Um cenário que não oferece garantias. Você ora, você chora, você pede uma resposta. Mas a resposta ainda não veio. E ainda assim, algo dentro de você insiste. Avance. Porque existem milagres que só acontecem quando você move o pé.
Existem águas que só se abrem quando o corpo rompe a zona de conforto. Existem libertações que só chegam depois da decisão. Moisés não sabia como seria. O povo não sabia quanto tempo levaria. Ninguém tinha visto aquilo antes. E você também talvez nunca tenha visto Deus agir dessa forma na sua história. Mas isso não significa que Ele não possa. Significa apenas que Ele quer que você confie mais na promessa do que na lógica. Mais na voz de Deus do que nos gritos do medo. Mais no chamado do que na circunstância. A travessia do mar é uma metáfora viva de tudo o que Deus faz conosco. Ele nos leva ao limite para nos ensinar dependência. Ele nos confronta com o imprevisto para nos ensinar entrega. Ele nos coloca diante de caminhos impossíveis para nos revelar que o impossível é apenas o cenário onde sua glória se manifesta. O mar não se abriu porque Moisés era forte, nem porque o povo merecia. O mar se abriu porque Deus prometeu libertação, e Ele cumpre cada palavra. Mas para viver o cumprimento, alguém precisa dar o passo. E esse alguém é você. Não espere as águas se moverem para só então obedecer. Obedeça e veja as águas se moverem. Cada passo que você dá em direção à promessa é uma declaração espiritual dizendo: eu confio. E o céu responde à confiança com caminhos que seus olhos jamais poderiam imaginar. O mar que te assusta é o mesmo que Deus vai usar para te conduzir. O lugar do medo vai se tornar o corredor da sua vitória, porque quando você se move, Deus abre. A liberdade assusta, o deserto pós-êxodo. Pouca gente fala sobre isso, mas a liberdade também assusta. O povo que atravessou o mar com Moisés deixou o Egito para trás, mas não sabia como viver sem ele. A escravidão marca profundamente. Mesmo quando as correntes caem, os ecos continuam. Mesmo quando o corpo sai, a mente demora a acompanhar. E o deserto pós-êxodo expõe essa verdade com força. Sair do Egito é instantâneo. Tirar o Egito de dentro do coração é um processo. O deserto não foi castigo, foi terapia, foi reeducação espiritual. Deus não estava apenas conduzindo um povo para uma terra nova, mas reconstruindo uma identidade que havia sido destruída por séculos de opressão. Isso significa que a liberdade exige mais coragem do que a escravidão, porque exige responsabilidade, exige confiar no invisível, exige caminhar sem muletas emocionais, exige abandonar certezas antigas para abraçar promessas futuras. Por isso, tantos murmuraram no deserto. Não era ingratidão, era medo. Medo do desconhecido, medo do amanhã, medo de depender totalmente de Deus. O Egito tinha comida certa, horários definidos, estrutura previsível. O deserto tinha céu aberto e silêncio. Nada mais. E esse silêncio revelava tudo o que estava dentro deles. Ansiedade, impaciência, insegurança, traumas, padrões emocionais ainda presos ao passado. Você também já sentiu isso? Quando Deus te tirou de um lugar que te fazia mal, mas deixou você em um intervalo onde nada parecia claro. Quando você saiu de um relacionamento quebrado, mas entrou em uma fase de solidão que parecia assustadora. Quando saiu de um ciclo tóxico, mas se viu diante de uma liberdade que exigia novas escolhas, novos hábitos, uma nova confiança. O deserto é esse espaço entre quem você foi e quem está se tornando. E é justamente isso que o torna tão precioso. Nele, Deus se revela de formas que não seria possível no Egito. Foi no deserto que Israel aprendeu sobre provisão diária, sobre dependência, sobre direção divina, sobre identidade espiritual. Foi no deserto que Deus mostrou que Ele não é apenas Deus de livramento, é Deus de acompanhamento. A psicologia explica que a mente, acostumada à dor contínua, estranha a paz. Um coração habituado ao caos teme a estabilidade. Um espírito que aprendeu a sobreviver com migalhas se assusta diante de abundância. Por isso, a liberdade dói no começo. Não porque é ruim, mas porque é nova. O novo sempre exige desapego. Moisés precisou liderar um povo cheio de feridas internas, um povo que não sabia como confiar.
que carregava cicatrizes profundas da escravidão emocional. Mas Deus não desistiu deles, nem de você. Ele entende suas hesitações. Ele vê seu deserto. Ele conhece suas noites de insegurança. E mesmo assim, Ele segue guiando. Ele segue alimentando. Ele segue protegendo. Porque o deserto não é o fim, é o caminho. A liberdade que Deus está gerando em você talvez ainda não pareça confortável. Talvez você ainda esteja lutando contra medos antigos, comportamentos repetitivos, pensamentos que tentam te puxar de volta. Mas assim como o povo, você está em movimento. E Deus está movendo você com a mesma fidelidade. A terra prometida está à frente. E você não vai atravessar esse deserto sozinho. A coragem que você está descobrindo agora será a base da nova vida que Deus está construindo com você. A voz que ainda chama, quando o chamado de Moisés ecoa em nós. Há momentos na história em que a voz de Deus parece falar apenas com um homem, mas há outros em que essa voz atravessa gerações, alcança séculos e toca o coração de todos os que, em algum ponto da vida, se sentiram como Moisés, cansados, feridos, perdidos, exilados dentro de si mesmos. O chamado que um dia ecoou no deserto não terminou com Moisés. Ele continua vivo. Ele continua alcançando aqueles que, mesmo quebrados, ainda carregam um propósito maior do que imaginam. Quando Deus chamou Moisés, ele não estava apenas preparando um libertador, estava revelando seu próprio jeito de agir. Escolher o improvável, restaurar o ferido, levantar o esquecido e transformar o que parecia destruído em instrumento de salvação. Essa é a assinatura divina. É assim que ele trabalha. E é por isso que essa história não é apenas história. É um espelho, é um lembrete, é um convite. Existe um chamado espiritual que continua atravessando os desertos da alma humana. Uma voz que insiste em dizer: eu ainda estou aqui. Uma presença que não se cala mesmo quando tudo ao redor parece silêncio. Uma promessa que não se apaga mesmo quando a esperança parece pequena demais para sustentar. O Deus que falou com Moisés continua falando com você. Não através de uma sarça literal, mas através das chamas que sobrevivem dentro de você. Talvez a chama seja discreta. Talvez pareça apenas um incômodo, uma inquietação, um desejo de mudar que você não sabe explicar. Talvez seja a sensação de que existe algo mais, algo maior, algo que te chama pelo nome. O Espírito Santo faz isso. Ele sussurra, ele convoca, ele reacende, ele devolve identidade, ele ergue pessoas que já não acreditavam em si mesmas. A liberdade que Moisés viveu não foi apenas para ele, foi para o povo que ele libertaria. Da mesma forma, aquilo que Deus está fazendo em você não se limita à sua história. Existem pessoas, ambientes, lares, gerações que serão impactadas porque você decidiu ouvir a voz de Deus. Seu sim carrega mais destino do que você imagina. Sua cura será caminho para a cura de outros. Sua restauração será resposta para alguém que hoje chora. Seu chamado será transformação para quem nem sequer sabe que você existe. A voz que chamou Moisés não chamou um perfeito, chamou um disposto. E essa é a verdade que precisa entrar no fundo do seu coração. Deus nunca pediu perfeição. Ele pediu entrega, ele pediu presença, ele pediu um coração que, mesmo cansado, ainda consiga dizer: fala, Senhor, eu estou ouvindo. O chamado de Deus não depende do cenário externo, depende do estado do coração. E agora, neste exato momento, é como se o céu estivesse repetindo seu nome com a mesma firmeza e ternura que usou com Moisés. Um chamado que não condena, mas cura, que não exige, mas convida, que não pressiona, mas envolve. Uma voz que te encontra onde você está, mas que te chama para onde você nunca iria sem ele. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Algo está sendo despertado aí dentro. Uma fé que estava adormecida, uma coragem que estava escondida, uma identidade que o deserto tentou apagar. A voz de Deus ainda chama, e ela chama você, porque assim como Moisés, você também nasceu,
para libertar, para curar, para conduzir, para carregar luz em lugares onde muitos só enxergam escuridão. E essa jornada não começa quando tudo estiver perfeito. Ela começa agora, com esse toque suave na alma, com esse despertar que você está sentindo, com esse sim silencioso que nasce dentro do peito. Deus está te chamando, e quando você responder, nada será como antes.